pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para nossa segunda aula da semana, né? A nossa segunda parte aí falando sobre os pronomes. E hoje eu venho falando um pouquinho com vocês sobre os pronomes demonstrativos, sem comer o plural, né? Pessoal, seguinte, estou dividindo aí em partes esses pronomes para que vocês possam tirar as dúvidas, tá? Para que vocês possam lembrar se vocês sabem utilizar ou não esses pronomes. E aí, conforme vocês forem revendo aí esses pronomes, que vocês tirem as dúvidas, pode perguntar aqui no tópico da aula, tá? Não tem problema, eu vou respondendo aí. E hoje a gente vai ter a atividade da apostila também, não necessariamente sobre esse tema de pronomes demonstrativos, mas dessa parte de gramática. Pessoal, então falando sobre o pronome demonstrativo, o que é e para que serve? O pronome demonstrativo ele serve para indicar, né, a relação de algo, né, demonstrar algum substantivo em relação ao espaço, em relação ao tempo ou em relação ao texto. A gente vai ver dois desses que são em relação ao tempo e em relação ao espaço, ou seja, ao lugar. Lá na página 86, vocês vão ver aí que, e quem quiser acompanhar comigo, tá? Tô seguindo essa ordem da página 186, então falei aí um pouquinho sobre os pronomes indefinidos, que acho que é bem simples, vocês viram a tabelinha, né? Colocaram aí no caderno, e agora a gente vai continuar falando sobre os pronomes demonstrativos. Então, vocês vão ver aí na tabelinha que o pronome demonstrativo, ele engloba aí o este, esta e isto, esse, essa e isto, aquele, aquela e aquilo. Então, a gente tem que entender que, por exemplo, né, o este, esta e isto, a gente vai usar os três pelo mesmo motivo. Esse, essa e o isso, a gente vai usar esses três pelo mesmo motivo. Aquele, aquela e aquilo, a gente vai usar esses três pelo mesmo motivo. Então, vamos lá. Quando eu vou utilizar o este? Eu vou utilizar o este quando o objeto, né, ou quando a pessoa, se eu estiver me referindo a uma pessoa, estiver perto de quem fala. Então, exemplo aqui, eu tenho uma bolsinha, né, uma necessaire, um estojo. Aqui eu uso como um estojo, guardo lápis. Então, eu vou falar o seguinte: esta bolsinha, ou este estojo, ou isto aqui, é rosa. Por que eu tô usando o este, o esta ou isto? Porque está perto de mim, de quem eu estou falando, de quem está falando, né? De quem eu estou falando é ótimo, porque realmente eu estou falando, mas é de quem está falando. Agora, né, se eu estivesse utilizando aqui, esta caneta é rosa, tá? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Este durex é laranja com azul. São todos objetos, né, que estão perto de quem fala. Agora, provavelmente vocês aí estão com a apostila de vocês. Eu estou falando com vocês. Então, se eu fosse me referir à apostila de vocês, eu falaria, por exemplo, fulano, fulana, já errei. Essa apostila aí com você é a apostila 4? Ah, vocês têm um lápis aí perto de vocês. Esse lápis aí é bom? Isso aí perto de você é o quê? Então, quando eu estou falando aí em referente a algo que está perto de com quem eu estou falando, eu vou usar o esse, essa ou isso. Isso aí do lado da sua mesa é uma garrafa, né? Esse colchão aí que você está deitado é confortável? Essa almofada que você está apoiada, que você está apoiado, é confortável? Então, sempre que estiver perto de com quem eu estou falando, eu vou usar o esse, essa ou isso. E o terceiro, que é o aquele ou aquilo, eu vou usar, ou aquele, aquela ou aquilo, eu vou utilizar quando estiver longe de nós dois, né, das duas pessoas que estão conversando. Então, aqui na minha frente, por exemplo, tem livro, né, o que vocês mais vão ver aqui é livro. Então, aquele livro é bom. Deixa eu pensar, aquela praia da Martim de Sá é muito boa, tá longe de nós dois, tá? Nossa, aquela cadeira lá da escola é confortável.
aquele momento, né, foi legal. Então a gente vai utilizar aí o pronome demonstrativo dessa maneira. Quando que eu vou utilizar o pronome demonstrativo em relação ao tempo? Vocês vão perceber que ele é mais ou menos parecido. Eu vou usar o este, esta e o isto quando for tempo presente. Então, esta aula está acontecendo agora, tá? Este momento está sendo muito especial, né? E isto na história da humanidade vai ficar marcado. Então, são coisas que estão acontecendo agora, no presente, é o que a gente tem de mais próximo, tá? Quando eu vou usar o esse, essa ou isso? Eu vou utilizar quando for ou passado próximo ou futuro próximo. Então, por exemplo, nossa, essa aula passada foi empolgante. Por quê? Porque é um passado próximo. Ou então, essa próxima aula vai chegar logo. Então, eu tenho aí um futuro próximo, tá? Hoje é dia, sei lá, 28. Então, olha, esse dia 29 agora vai ter um show no shopping, drive-thru, né? Que o pessoal tá fazendo esse tipo de coisa. Então, esse show vai ser legal. Hoje é dia 20, lembrando aí que entre aspas, tá? Hoje é dia 28, então esse dia 29 vai ter um show. Ou nesse dia 29 vai ter um show. Então, eu vou utilizar tanto para passado próximo quanto para futuro próximo, tá? Lembrando que não necessariamente precisa ser um dia antes ou um dia depois, né? Pode ser uma semana antes, uma semana depois, ainda entra como um futuro ou um passado próximo. E por último, a gente tem o aquele, aquela ou aquilo, que eles vão entrar como passado distante ou como futuro distante. Em 2058, deixa eu pensar, em 2058 já haverá vacina contra o coronavírus. Aquilo vai ser importante. Ou então, lá em 1980 as pessoas se vestiam de maneira colorida. Aquele tempo era divertido. Então a gente vai utilizar aí o pronome demonstrativo para aquele, aquela ou aquilo para passados longínquos, né, ou futuros distantes. Tá bom? Gente, explicação de hoje é essa, de pronomes demonstrativos. A nossa atividade do dia é a atividade 1 e 2 da página 190. Então, atividade 1, ela procure o oposto dos termos destacados. Então, vocês vão reescrever a frase sem preguiça e vocês vão procurar o oposto aí dessas palavras. Então, da palavra interesse, da palavra tristeza, capaz, leal, alto e magro. E aí vão reescrever a frase com os antônimos. Então, lembra que sinônimo, palavras que têm o mesmo significado, antônimo, palavra que tem significado oposto. E depois a gente tem aí, número 2, procure o significado das palavras a seguir. Veja como são parecidas na forma escrita e na pronúncia, mas apresentam significados diferentes. Então, a gente tem aí concerto e concerto, com C e com S, coro e couro, soar e suar, acento com 2 S e acento com C, imergir com I e emergir com E, e passo com 2 S e passo com C cedilha. Então, vocês vão procurar aí no dicionário o significado dessas palavras. Lembrando que aprendeu, aplicou. Então, lembrar sempre dessas palavras, tá bom? Belezinha, gente? Um beijo e até a próxima aula.